Para eu ter identificação, gente, ó, observem isso. Para eu ter noção da movimentação real do mercado, eu tenho que ter a movimentação dos wicks. O que são wicks? São os pavios do mercado. A gente precisa saber até onde o preço foi. Se eu coloco o gráfico de linha, eu não sei aonde foi a máxima e mínima do preço. Como é que eu vou saber se teve captura, se não teve, se teve quebra, se não teve, velho? Então, quando a gente observa o gráfico de candle, a gente tem a interpretação disso. Então, por exemplo, aqui foi a mínima da região que a gente teve. E depois aqui a gente teve a primeira movimentação de quebra. Olha o que é que acontece depois disso, velho. O mercado vem aqui, ó, volta à região de oferta e começa a derreter, seguindo o fluxo de venda. Olha quantas oportunidades ele deu. Agora sim, 2 horas da manhã é sacanagem. 2 a 3 horas da manhã e é sacanagem, entendeu? Ó, aí o mercado começa a quebrar as estruturas novamente, ó. Vem aqui, quebra estrutura na região de fundo, ó. Quebrou estrutura, volta a retestar. Região de oferta aqui, ó. Região de oferta no movimento. Volta a retestar a região de oferta. Olha isso aqui. O que acontece? Alinhou o fluxo, irmão. Já era. Região de oferta, venda. Região de oferta, venda. Região de oferta, venda. Região de oferta, venda. Entendeu? Obviamente você tem que filtrar, né? As regiões que você vai entrar. Depois ele começou a acumular praticamente, mas o fluxo de queda foi muito lindo aqui em ALDNZD. Praticamente agora a gente está tendo mais captura de liquidez nas regiões do fundo lá atrás, ó. Essas regiões aqui, ó. O mercado vem nesse nível, limpa praticamente sua movimentação com essa queda e naturalmente a gente tem uma correção, né? E agora no DNZD, olha isso aqui. Vamos só observar isso aqui mais de perto. A gente tem uma região de fair value clássico, que seria esses três candle, candle 1, candle 2, candle 3, máxima aqui desse, mínima desse, região de FVG. O mercado pode se direcionar até o fair value e isso deve acontecer em Ásia. E, novamente, eu sempre falo, a UDNZD é um par asiático, tá? É um par que, de fato, a gente tem muita movimentação durante a Ásia. Por isso que ele fez a movimentação dele durante a Ásia, inclusive, né? Mas, ó, aqui a gente tem essa região de fair value, né? E aí a tendência, gente, é que o mercado, ó, até ele faz uma captura de liquidez aqui no 4 horas. Vamos, captura de liquidez aqui, ó. Liquidez capturada, vamos ver o que aconteceu no minuto depois que essa liquidez foi capturada. Ó. Vocês estão vendo? Olha essa movimentação. Vocês estão vendo isso aqui? Diga para mim se claramente não é uma captura de liquidez. Olha o derretimento do preço aqui. Ele vem justamente limpa aqui, ó, e faz a movimentação de alta. Entendeu? Então, de fato, a gente está tendo a captura de liquidez nos fundos para a continuidade do movimento de alta aqui, ó. E vir buscar o FVG. Caso chegue ao FVG, alinhando o fluxo em time frames menores, poderia buscar uma movimentação de continuidade desse fluxo vendedor maravilhoso que está acontecendo em ALDNZD. Fechou, gente? Entenderam? Falem para mim se vocês entenderam. NZD, você tirou o plano de 3 meses? Exatamente, tirei o plano de 3 meses e o próximo plano que eu vou tirar vai ser o mensal, tá? E talvez até o semestral, porque, gente, eu tenho que dar prioridade para as pessoas que de fato querem evoluir, entendeu? Não para quem quer entrar, assistir um vídeo, dois e sai. Então não tem condições de fazer um negócio desse. Entendeu? Então, quem sabe, talvez até no futuro o único acesso à minha comunidade seja por meio da minha mentoria. Talvez no futuro o único acesso da minha comunidade seja pelo plano semestral, até por um plano anual, quem sabe, entendeu? Então é por isso que eu sempre falo, quem chega primeiro bebe água limpa. Eu sempre dou valor às pessoas que chegaram primeiro na minha comunidade, velho. Independente. Ah, pô, Tony, te conheci depois. Velho, eu não posso fazer nada, entendeu? Lambeu tudo, poderia fazer uma operação para ir buscar esse FVG aí, poderia sim. Quem lembra, a comunidade, sabe quanto era a comunidade? Era 40 conto. Porque eu queria justamente valorizar as pessoas que começaram a acompanhar lá meu canal, entendeu? É a dar valor a tudo isso que eu faço. O que eu faço aqui no YouTube é praticamente distribuir conhecimento, velho. Vocês conseguem aprender aqui. Eu sempre falo, boa noite, parabéns pelo seu trabalho, Tony. Eu acompanho. Valeu, irmão. Muito obrigado. Entendeu? Pra quem fala do conteúdo, eu sempre digo, gente, tem mais de 500 vídeos no meu canal, velho. Não tem pra onde. Não tem o que dizer, é isso. Tem mais de 500 vídeos no meu canal gratuitos. Ó, olha isso aqui. Qual outro trader que vocês conhecem que tem isso aqui, ó? 578 vídeos, velho. Gratuitos aqui pra vocês. Entendeu? Tem muito conteúdo de qualidade aqui no canal, velho. Boa noite, tchau. Mandem pra mim dúvidas. Daqui a pouco estaremos encerrando, porque eu estarei indo jantar, então aproveitem, tá? Mandem aí suas dúvidas. Fechou? Quem não tem corretora de fora, que isso aqui fazendo um jabazinho, que eles mandaram a caneca, tique mil, hein? Tique mil. A partir de agora, acompanha seu canal, vamos pra cima, irmão. Mandem suas dúvidas.
Tem um delayzinho do YouTube, aí eu tô esperando vocês falar pra eu ler e aí sim tirar essas dúvidas, fechou? É o tempo que eu analiso um chá USDzinho rapidão aqui. Vamos ver aqui a movimentação do ouro. Chá USD movimentação, inclusive, né? É complicado. Olha isso aqui. Deixa eu pegar o chá USD que a gente analisa lá na comunidade. Olha isso aqui, quem viu, hein? Rapaz! Olha isso aqui, ele lambeu, velho. Ele lambeu o nosso ponto 3, porque o ponto 3 não era esse, tá? Ó, aqui, ó. Lambeu o nosso ponto de interesse, que era essa região aqui, ó. Deixa eu puxar aqui pra baixo, vocês vão ver que ele não chega. Ó. Olha isso, velho. Lambeu aqui, ó. Lambeu aqui o nível de interesse, que era a demanda de 15 minutos, e depois o mercado explodiu. E aí não tem o que fazer, velho. Não tem como fazer, entendeu? Não tem como adiantar a operação, mas assim, a movimentação foi maravilhosa. Faltou poucos pips para ele buscar aqui essa região. De fato, a gente poderia ver, né? Por exemplo, num minuto, se ele tinha alinhado o fluxo, antes de subir para buscar uma continuidade, tá? Aqui não tem o que fazer com o Shaw, inclusive isso aqui foi notícia, ó. O mercado veio, praticamente alinhou. Nossa, alinhou. Só que o complicado, gente, é que ele não chega na nossa região de interesse, entendeu? De high time frame. E aí, o que é que acontece? O que é que eu faço? Como é que eu pego? Não pega, velho. Você vai fazer o quê? Entendeu? Você vai fazer o quê aqui? Não tem como fazer, não. Tipo, eu preciso do alinhamento fluxo dentro da região de interesse, nem em qualquer lugar. Então acontece isso aqui, ó. Miss. Entendeu? Aqui, ó. Miss. Você perdeu. Perdeu. Entendeu? Miss. Perdeu a operação. Não tem o que fazer. Mas aqui ele alinhou o fluxo antes de chegar, ó. O mercado veio a estrutura de queda. Quebrou a estrutura, voltou aqui, ó, demandinha, e pão, não tinha como eu buscar esse alinhamento, porque o mercado de fato não chegou na região de demanda de 15 minutos, tá? Mas o ouro, ele tomou de novo um rumo comprador, e muito comprador, olha isso aqui. Quase 4% de alta, velho. Vamos ver aqui no gráfico 4 horas. Aqui já o USD ele começa a fazer aquele movimento de impulsão aqui do preço, depois de captura de liquidez anteriores que ele vinha fazendo, tá? Então praticamente nós tivemos essa captura, essa quebra de estrutura aqui nesse nível, tá? E depois o mercado tá vindo buscar regiões de oferta mais acima. E olha o que é que ele faz com a região de oferta aqui, ó. Ele viola as regiões de oferta. Então a tendência é que a gente tenha de fato um fluxo de continuidade compradora para achar o USD. Vamos observar em time frames menores para ver se a gente vê algumas regiões de interesse, tá? Ele veio aqui mitigar o fair value e praticamente tá trabalhando em uma acumulaçãozinha aqui nesses níveis, tá? Aqui, ó. Acumulando aqui nesses níveis. Vamos ver no 30, vamos ver no 15. Ó. 15 minutos ele vem buscar uma região de demanda lá atrás, uma região mais descontada, né? E agora entra no fluxo de acumulação, tá, gente? Ó, já o SD começa a acumular. Olha que interessante o que aconteceu aqui. O mercado não tem força para quebrar esse topo anterior e está começando a gerar regiões de níveis de liquidez aqui no preço, tá? Isso aqui poderia ocasionar uma queda para achar o SD. A gente poderia ter um sell to buy aqui antes, tá? Vamos ver aqui uns 5 minutos se a gente tem algum ponto de interesse lá em cima, né? Já foi mitigado já. Mas a gente pode ter um sell to buy. O que é que seria isso? Captura de liquidez, né? Para continuidade na movimentação de alta aqui do ativo. Complicado também porque a gente não tem nenhuma região relevante de interesse abaixo dessa liquidez. Mas caso o mercado faça uma captura de liquidez clara nessa região, que é uma captura de liquidez clara? É justamente fazer o candle com aquele pavio aqui, ó, um time frame maior, e aí a gente desce, por exemplo, para 1 minuto e esperar o alinhamento de fluxo depois da captura, para aí sim buscar, né, os próximos níveis de movimentação no mercado, mas o USD de fato está fazendo muita liquidez. Caso, o que é que pode acontecer? Ele pode seguir sem capturar liquidez também, tá? Então a gente vai ter a quebra da estrutura desse movimento, se isso acontecer, e aí de fato a gente poderia pegar retrações do mercado para continuidade, fechou? Praticamente essa é a análise para achar o USD, gente, entenderam? A partir de Angola, Caraca, USD CAD. Eu peguei uma venda hoje no Chá USD, que usando Nova York, massa, irmão, vamos pra cima, tá? Vamos pra cima. Alguma dúvida, pessoal? Vocês têm dúvidas? Falem comigo, fechou? Falem comigo caso vocês tenham ainda alguma dúvida. Tô aqui para respondê-las. Pam, pam. Caso não tiver nenhuma dúvida, estaremos encerrando por aqui, tá? Nasdaq só compra. Não tem o que fazer também com Nasdaq, velho. Nasdaq tá uma movimentação muito linda, né? A gente vem acompanhando esse fluxo do Nasdaq na comunidade.
Tá um fluxo comprador maravilhoso, né? Olha isso aqui. E eu tava falando pro pessoal da comunidade, né? Era mais ou menos por aqui, ó. Quando ele tava vindo bater all time high, né? Naquela época lá. E eu falei, gente, o mercado tá muito caro. O Nasdaq tá muito caro, uma hora ele vai reverter. Uma hora vai reverter. Agora, enquanto ele não der sinal claro de reversão, é compra. Não tem all time high certo. O Nasdaq tá batendo all time high atrás de all time high, velho. Olha isso aqui. E aí, o que é que eu tenho que fazer num cenário desse? Comprar. Entendeu? Comprar.